Amém, irmãos. Sou irmão Nicásio da Igreja em Rio Branco e a finalidade desse vídeo é nós vermos a mensagem, o capítulo número 3 do livro O Caráter do Homem de Deus. A base da Escritura está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A primeira coisa que nós temos que ver aqui, irmão, nessa situação é que, como bons soldados de Cristo, nós precisamos ter um caráter treinado. E o nosso caráter, ele normalmente não é treinado para as coisas de Deus. Paulo está falando aqui de soldado, e o soldado recruta, quando ele chega ao quartel, ele não está apto para ser um soldado, para suportar o viver de soldado para defender sua pátria. Quando o recruta chega, a gente até comenta que ele vem acostumado a empinar papagaio ou pipa no ventilador e a jogar bolinha de gude no carpete da sala. Mamãezinha dando comidinha na boca. E quando ele chega lá, é necessário um trabalho, um treinamento exaustivo para corrigir o caráter dele. E isso envolve muitas coisas, irmão. A primeira medida para mudar o caráter dele é a questão da obediência. É a primeira exigência, é a questão da obediência. Um recruta passa por horas intermináveis ao sol. Eu lembro do meu ano de recruta, né? Ele fica muitas horas ao sol treinando movimentos a pé firme. E, além disso, ele é submetido a esforço físico intenso. Ele é submetido a um treinamento físico-militar intenso para que o corpo dele adquira a rigidez necessária para ele participar daquilo. E depois ele vai ser submetido a treinamentos na selva, como aprender a obter alimentos de origem vegetal e animal. E, acima de tudo, ele vai aprender a trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Porque mesmo que ele seja um soldado, um infante, fuzileiro, ele ainda vai ter que aprender a trabalhar dentro da sua equipe, dentro do seu grupo de combate, dentro da sua esquadra, dentro do seu pelotão. Então, é um trabalho intenso, é pelo menos 4 meses para poder aprender o básico da obediência e ter um básico de treinamento físico. Eu lembro quando eu entrei, eu era o último de 72 homens correndo. E depois de um treinamento extensivo, eu fazia parte da equipe de corrida da minha companhia. Então, Paulo fala para Timóteo aqui para estar preparado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Está preparado para sofrer pelo Senhor. E aqui vem a primeira característica. Está disposto a sofrer. 1 Pedro 1,6 fala: amado, se for necessário passar por muitas provações ou tribulações, em outra versão, né? Quem é que vai dizer são necessárias? É o Senhor. Tem irmãos que percebem a sua real situação e aí eles querem de si mesmos mudar através de sofrimentos autoimpostos. Isso, irmãos, é ascetismo o nome. Colossenses 2,23 fala isso para nós claramente, né? Irmão, nós temos... O nosso sofrimento deve ser a comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ou seja, sofrermos para que o corpo de Cristo seja gerado. Vejam a situação em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, Paulo e Silas, pregando o evangelho ali, foram presos, foram chicoteados e presos no cárcere inferior com os pés no tronco. E à meia-noite o que eles faziam, irmãos? Eles cantavam, eles louvavam ao Senhor. Quando eu participo dos sofrimentos do Senhor para a produção do corpo, irmãos, eu vou estar cheio de alegria, cheio de regozijo, porque eu estou sofrendo em Cristo. O ascetismo nos deixa tristes, cabisbaixos, com raiva da vida. O sofrer por amor ao Senhor nos deixa alegres e regozijosos como aqueles apóstolos estavam.
E em 1 Pedro 4, versículo 1, fala que tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também deste pensamento. Ou seja, eu tenho que estar preparado para sofrer. Se eu vou sofrer ou não, Deus é quem sabe. Mas eu devo estar preparado para aquilo. Lá em Apocalipse 2, versículos 8 a 11, é falado da igreja em Esmirna. O que é que o Senhor fala com todo o poder para a igreja? Não temas os sofrimentos que tem que passar. Não temas. Então, irmãos, se eu me disponho a sofrer, se eu vou sofrer ou não, é com o Senhor. Mas eu estou disposto a passar por aquilo. A segunda característica está aqui no início do versículo 4, 2 Timóteo 2. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Vejam, irmão, por que ele não se envolve? Eles têm que estar disponíveis a qualquer hora para atender o seu comandante, para atender uma convocação. Quem é policial militar, ele sabe. Ele está de serviço 24 horas. Se ele estiver na hora de folga dele, se ele estiver nas férias dele, e ele vê um crime, ele é obrigado, por lei, a atender, porque ele está de serviço. Aliás, no exército, o soldado que está de serviço, ele dorme uniformizado. A única coisa que é permitido a ele é abrir o último botão da camisa e abrir o cinto. Mas o cinto está preso aos ombros pelo suspensório. Ele dorme completamente uniformizado para, quando tocar a corneta, quando soar o alarme, ele levanta imediatamente, só vai fechar o cinto. Isso, irmãos, envolve também nós não nos prendermos a nada. Por que nós não prendermos a nada? Romanos 13, versículo 11, fala a respeito da proximidade do Senhor, da vinda do Senhor. Ainda, quando Paulo fala aos Filipenses, ele diz, olha, vocês, seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, o Senhor está para voltar, irmãos. Nós temos que estar pronto para Ele. O mundo tem seus benefícios, mas nós usamos esses benefícios do mundo, mas não somos usados por ele. Como Abraão. Olha, irmãos, Abraão, quando foi perseguir os exércitos que tinham cativado Ló, ele armou só com os homens, os escravos, nascidos na casa dele, não é os que ele tinha comprado, os que tinham nascido na casa dele, ele armou 318 homens, são 3 companhias de infantaria. É praticamente como um batalhão. Só os nascidos na casa dele. Olha como esse homem era rico. Mas, irmãos, o que ele fazia? Ele habitava em tendas. Onde ele chegava, erigia sua tenda e edificava um altar ao Senhor, invocava o nome do Senhor. Ou seja, ele tinha tudo, mas é como se ele não tivesse nada. Hebreus 11 diz, porque ele via a cidade que tem fundamentos, da qual o próprio Deus é edificador e o construtor. Esse, irmão, deve ser nosso viver. Eu tenho, mas é como se eu não tivesse. Porque o meu objetivo é agradar o Senhor, não grudar-me às minhas coisas. O outro ponto é satisfazer aquele que o arregimentou. A nossa vida, irmão, deve ser para satisfazer a Deus. Não para satisfazer a mim mesmo. Se eu tiver que escolher entre satisfazer a Deus e a minha esposa, o que a Bíblia diz a respeito disso? 2 Coríntios 5 e 15. E ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, irmãos. O meu objetivo, irmãos, é agradar ao meu amável Senhor. Não é agradar a mim mesmo ou quem quer que seja. Além disso, irmãos, ele tem que combater o bom combate. Isso nós encontramos em 1 Timóteo 6, versículo 12. Mas que bom combate é esse? Tem crente que acha que o bom combate é você disputar com irmãos que não reúnem com você a respeito de questões doutrinárias. Não é, irmãos. Combater o bom combate é a favor da fé, ou seja, da economia de Deus. Não é discutir, mas é apresentar a verdade objetiva, irmãos. É apresentar a verdade, ensinar as pessoas a verdade, que a própria verdade vai combater os maus ensinamentos. Um outro item ainda, irmãos, que é necessário ao soldado é conhecer a autoridade. No exército,
Cada um tem a sua posição na cadeia hierárquica. O oficial manda nos subtenentes sargentos, que mandam nos cabos, que mandam nos soldados. Mas mesmo entre os soldados, conforme a incorporação dele, se ele tem mais tempo de incorporação, é mais antigo. Mas mesmo os que incorporaram no mesmo dia, quem é mais velho na idade, é mais antigo. Ou seja, cada um tem sua posição. E nós precisamos aprender, irmãos, a autoridade. Na igreja, a autoridade máxima é Deus. E nós precisamos aprender a viver submissa ao nosso Deus. Mas ainda assim, Deus colocou à nossa frente irmãos mais crescidos que estão nos orientando, que têm nos transmitido o que Deus tem mostrado a eles. E nós devemos submissão, irmãos, à autoridade desse irmão. Precisamos reconhecer. Tem um registro muito rico na Bíblia, em Mateus 8, a segunda parte do versículo 8 e o versículo 9, que é aquele centurião que rogou ao Senhor que curasse o seu servo. O Senhor disse, vamos lá, eu vou curar seu servo. Ele disse, não, meu Senhor, eu não sou digno de sentar na minha casa. Eu sou homem submisso à autoridade e tenho um soldado sob minha autoridade. Se eu digo para um soldado, vai, ele vai. Se eu digo para um, vem, ele vem. Senhor, basta uma ordem tua, Senhor, e o meu servo ficará curado. Vejam, irmãos, como pessoas que conhecem a autoridade, nós sabemos quem são aqueles que estão à nossa frente. Como saber? Use o Espírito. Simples. Use o Espírito para perceber. Quando você invoca o nome do Senhor, ouve o falar do irmão, você vai saber se ele é autoridade sobre você, irmãos. E nós precisamos perceber também, irmãos, que às vezes nós tocamos na autoridade. Você imediatamente vai sentir como se tivesse um choque dado em você, um choque elétrico. Você percebe que você violou a autoridade. E, irmãos, uma outra característica do soldado, irmãos, é vigiar. Nós temos um combate, como está descrito lá em Efésios 6, de 10 a 18. E para combater esse bom combate, irmãos, nós precisamos vigiar. O Senhor, lá em Lucas 12, ele falou que vigiem. Nós precisamos vigiar, irmãos. Então veja, irmãos, tal caráter com todas essas facetas, irmão, é contrário à nossa natureza rebelde. A nossa natureza, ela não quer obedecer, ela não quer ser submissa, ela não quer reconhecer a autoridade, ela não quer combater o bom combate, ela não quer estar disposta a sofrer. Então nós precisamos orar e deixar que o Senhor produza esse caráter em nós. Quando nós oramos, nós nos submetemos à autoridade. É gerado esse caráter. Nós percebemos se temos de sofrer pelo Senhor. Então o Senhor gera esse caráter em nós. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, irmãos, tendo esse caráter do bom soldado. E não esqueça, irmãos, você deixa o seu like desse vídeo, ative o sininho para receber notificação, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui no chat o que é que você achou desse vídeo e que o Senhor o abençoe, irmãos. Até a próxima. Jesus é o nosso Senhor.